como enfrentar, né? Como enfrentar os desafios no ano que se inicia. E muitas vezes, né? Há muitas pessoas, muitos planos que se fazem, né? Esse ano eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou adquirir tal coisa, mas todos os planos, né, eles precisam passar pelo crivo de Deus, amém? Ou seja, pela aprovação de Deus. Deus tem que estar, né, na frente de todas as coisas. E uma coisa que nós percebemos, queridos, é que nós precisamos de comunhão e relacionamento e essa comunhão e relacionamento se estreitando cada vez mais, conforme nós falamos ontem aqui. Nós precisamos criar esse ambiente de maior comunhão, maior relacionamento uns com os outros. E eu estava comentando sobre o texto de Atos, e eu queria pular um pouquinho para Filipenses. Me chama a atenção algo que Paulo, né, ele escreve aos filipenses, aos irmãos de Filipos. E lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao 11, me chamou a atenção algo interessante. Olha o que ele diz no versículo 3, Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Queridos, é tão bom, né? Quando, por exemplo, quando eu me recordo de vocês aqui, eu dou graças a Deus, dou graças ao Senhor. Senhor, obrigado por essas vidas preciosas que o Senhor tem colocado para que eu possa servir. Assim era o coração de Paulo também. Queridos, esse é o sentimento que nós temos que ter como igreja, uns para com os outros. Por que eu estou enfatizando essa questão? Porque muitos hoje, infelizmente, ao invés de dar graças pelo irmão, ele murmura contra o irmão, né? Ele fala mal daquele irmão, ele, infelizmente, né, ele não tem o sentimento de dizer assim: Senhor, obrigado por esse irmão, porque eu posso até pensar um pouco diferente daquele irmão, isso é normal, né? Nós não temos que ter os mesmos, os pensamentos todos, né, certinho, todo igualzinho, né? Até porque nós não somos robôs. Há unidade na diversidade, e tem que haver essa unidade nessa diversidade. Nós temos pontos de vista diferentes em alguns aspectos, mas isso é normal, isso é algo que Deus construiu. E a gente vê que Paulo, aqui em Filipos, a igreja de Filipenses, quando ele recorda da igreja, ele dá graças ao Senhor. Ou seja, a comunhão, o relacionamento, ela é tão estreito com aqueles irmãos, que ele louvava ao Senhor por essas vidas. Sabe, queridos, isso está faltando hoje no meio da igreja, né? É aquele sentimento de cuidar um do outro, aquele sentimento de realmente, sabe, cuidar daquela pessoa que Jesus também morreu por ela. Mas eu não fui com a cara daquele irmão. Nossa, aquele irmão é tão chato, é tão difícil, é tão complicado, sabe? Aquele irmão, nossa, ele é esquisito, né? Ele é complicado, ele está cheio de esquisitice. Como se nós fôssemos perfeitos, né? Nós não somos, não é verdade? Não, aquele irmão tem uma peculiaridade diferente da minha, mas não é assim que Deus nos fez. Por exemplo, quando eu
me casei, né, a minha esposa tem um temperamento, eu tenho outro, não é verdade? Eu tenho um temperamento, ela tem outro. Somos diferentes nesse sentido de temperamento, por exemplo, né? As nossas ideias, né? Porque no momento que no namoro é tudo uma maravilha, né, queridos? Mas depois que casa, a coisa começa a complicar. Opa, peraí, eu não era assim bem que eu pensava sobre você. Não, peraí, mas como assim? Né? Mas no namoro você não me falava nada disso. Pois é, mas aí as circunstâncias vêm, as situações vêm, e a gente precisa alinhar os nossos pensamentos. E no início é mais difícil. Por isso que eles falam que os primeiros 3 anos é mais complicado. Precisa ter maturidade, precisa ouvir um ao outro, precisa ter. Mas não é assim que no casamento, na unidade e na diversidade. Os dois têm que estar, né? Para se tornar uma só carne, é com o tempo. Eles vão se tornando. Hoje, por exemplo, né? Como eu falei aqui, quando começamos, né? Quando no início do nosso casamento tinha muitos atritos, o que é normal. Hoje já não é, né? Praticamente ainda tem situações complicadas, tem situações de pensamentos diferentes, mas bem mais, vamos dizer assim, bem menos do que no início. O que eu quero dizer com toda essa história? É que a gente vai aprendendo a conhecer um ao outro, né? Conhecendo, e assim também a igreja. Quando, né, você não conhece direito, né, os irmãos, a igreja e tudo mais, é a mesma coisa. Não, mas aquilo ali é meio diferente e tudo mais. Mas a gente vai aprendendo a respeitar e relacionar um com o outro. E eu dou graças ao meu Deus, como Paulo também deu graças pelos irmãos de Filipos, porque ele entendeu isso também. No início, por exemplo, citando Paulo novamente, no início, quando Barnabé estava com ele, Barnabé queria levar João Marcos. E João Marcos, ele deu problema, porque na primeira viagem ele abandonou Barnabé e Paulo. Paulo, naquele momento, ele, né, depois Barnabé queria levar de novo, Paulo disse, não, vai não. João Marcos, não vai não. Aí eles começaram a discutir, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, né? Barnabé então levou João Marcos consigo, Paulo levou Silas. Mas depois de muito tempo, Paulo reconheceu o valor de João Marcos. Ou seja, mostrando que com o tempo nós vamos aprendendo a conhecer, e aí Paulo até dá graças a Deus, ou graças ao Senhor, pela vida de João Marcos. É interessante, né? Como que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo um ao outro. Não é verdade, queridos? E é assim que nós devemos ter esse mesmo sentimento, essa mesma perspectiva. Olha o que diz no versículo 4. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Lembrando, queridos, eu estou falando tudo isso porque para que os irmãos lembrem que nós precisamos um do outro, para nós vivermos esses tempos difíceis que, né, estamos vivendo. Nós precisamos um do outro, precisamos estar amalgamados, né? Precisamos estar como, lembra do purê de batata, né? Nós temos que estar amalgamado. Como assim, pastor? Por exemplo, se você tem um saco de batata, um saco de batata, elas um do lado da outra, eles estão ali do lado, mas não estão juntos. Mas a partir do momento que você pega a batata, né, e você faz o que para fazer o purê? Você pega a batata, né? Eu sou péssimo de culinária, vou tentar aqui descrever. Se eu tiver errado, as irmãs me corrigem, por favor. Você pega a batata, né? Coloca na água, não é isso? Coloca na água e aí vem acende o fogo, né? Evidentemente, para que a batata faça o quê?
ela vai amolecendo, né? Veja bem, a água aqui representa o quê? A palavra de Deus. Imagina que você é uma batata, cada um aqui é uma batata, aí você, né, entra na água, tá? E essa água é a palavra de Deus, ela vai te lavando. Mas e o fogo? O fogo é o quê? É o Espírito Santo que vai te esquentando, vai, né, fazendo, e você está ali, ó, sendo lavado pela palavra, né, que a palavra de Deus vai nos limpando, amém? E o fogo vai fazendo, né, o Espírito Santo vai trabalhando também. Então é o fogo. Depois que você tira a batata, o que você tem que fazer? Ah, por que não tirou a casca antes? Porque não tem jeito. Não é assim? Ou pelo menos, né, fica mais fácil tirar a casca depois, não é? Assim é a vida de um cristão, né, um com o outro. Veja, né, a casca, aquela casca que a gente sempre tem, né, que no início, por exemplo, quando a gente inicia a vida cristã, a gente está cheio de casca, cheio de rusga, a gente está cheio de coisinha, a gente precisa ser limpo, né? Precisa ser limpo, e só com o tempo que Deus vai trabalhando com você através da palavra, né? Que no caso aqui, a água representa aqui a palavra, e o fogo, que é o Espírito Santo, só com o tempo, para depois você ser totalmente o quê? Aí você vai tirando toda aquela casca, aquela rusga, aquilo ali que você tinha no início da sua conversão cristã. Não é assim? Bom, deixa eu acabar de fazer aqui o purê de batata, né? Então, aí depois que tirou a casca, o que você tem que fazer? Oi? Você vai amassar com a outra batata. Então, imagine, é assim que funciona a igreja, né? Vai amassando, aí vai amalgamando, aí sim se tornam um. Aí sim, né, há um melhor, o quê? Relacionamento, há uma melhora, porque cristianismo é relacionamento, né? Há uma melhor comunhão. É assim que Deus faz com a sua igreja, amém, queridos? E é assim que a igreja primitiva estava. Porque veja nas palavras de Paulo: em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, sabe? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha aqui como Paulo estava alegre, satisfeito pela igreja de Filipos. Sabe por quê, queridos? Porque eles entenderam o princípio do amor, de estar junto, comunhão, de estar, né, firmes no mesmo propósito. Quanto, queridos, nós precisamos deste cristianismo neotestamentário. Quanto que nós precisamos viver o que os cristãos viviam naquela época. Cada vez mais nós precisamos viver essa comunhão, esse relacionamento, precisamos estar amalgamados, precisamos estar como um purê de batata e não como um saco de batata, porque hoje o que nós vemos é um saco de batata. O que nós vemos hoje, querido, não é, sabe, não é realmente uma igreja una, né, uma igreja unida, né? Nós vemos hoje saco de batata, cada um querendo fazer do seu jeito, cada um da sua forma, cada um, né? Não, eu acho que é melhor assim, eu acho que não, melhor é assim, não, queridos, nós precisamos, né, ser lavados pela palavra todos os dias e, né, e o fogo ali do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, queimando nosso coração, para que toda a casca seja tirada, né, e a gente esteja totalmente, sabe, juntos, no mesmo pensamento, porque se você ler as Escrituras, você vai ver exatamente isso. Em Atos dos Apóstolos deixa bem claro que era o coração dos irmãos, era o coração deles. É por isso que a igreja naquela época ninguém segurava, é por isso que o Espírito Santo fazia coisas maravilhosas naquela época, é por isso que a igreja estava em unidade e crescia sobrenaturalmente. Eu queria começar, né, o ano com essa palavra, dizendo para os irmãos: nós precisamos muito
de estar, né, falando a mesma linguagem como a igreja primitiva. E veja, no versículo 6, Paulo continua dizendo: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Você está convicto de que aquele que iniciou a obra na tua vida também vai concluir no dia de Cristo, no dia que Jesus voltar? Amém? Aquele que iniciou a obra no teu coração, lembra aí quando você se converteu? Lembra quando você entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Está lembrado? Pastor, tem muito tempo, ó, eu acho que eu sou, talvez eu e minha esposa os mais velhos aqui em termos de conversão, né? Foram, só de casado nós temos 33, nós fizemos 33 agora, mas de convertido 40. Então eu já estou lembrando aqui, e eu lembro, sabe, queridos, o primeiro dia, a primeira vez que eu me entreguei meu coração ao Senhor, e é tão gostoso eu lembrar isso, porque a partir dali, um processo de mudança começou no meu coração, e eu creio que também, no de vocês também. Está lembrado disso? Pois é. Então, eu estou convicto de que aquele que iniciou essa obra na tua vida, há de concluir até o dia de Cristo Jesus na tua vida. Amém? Nunca desista, querido. Nunca pare. Como diz naquela música da Ludmilla, nunca pare de lutar, nunca pare de orar, nunca pare de clamar ao Senhor, porque aqueles que pararam, eles se desviaram, eles, entraram por outro caminho. Eu fico vendo, hoje eu estava conversando com alguns irmãos, compartilhando um pouquinho, não vou ficar citando nomes aqui, mas pessoas que aparentemente, tinham um nome, e tudo mais, de evangélico, tudo mais, mas que infelizmente se desviou totalmente do caminho. Começou a sair totalmente fora da palavra, porque não tem, o que eles falam, pessoas conhecidas no meio evangélico, o que eles falam está totalmente fora do contexto bíblico. E eu ficar, e foi essa a questão, o que acontece com essas pessoas? Então, eu na minha opinião, até disse para os irmãos, olha, para mim o que estragou essas pessoas é o sucesso. A pessoa começa a se achar, aí ele começa, sabe aquele primeiro amor, de você se sentir humilde, Deus está trabalhando no seu coração, você está tão convicto e tudo mais. Se você deixar o sucesso, se você deixar o orgulho tomar conta, você começa a desviar, aí você começa a sair fora da palavra, que é tão simples. É por isso que Paulo, quando ele disse, estou convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la, porque o coração dos irmãos de Filipos era um coração de uma igreja humilde, uma igreja que entendeu os princípios de dar e dar-se-vos-á. Era uma igreja que, aliás, era a igreja que mais, se não me engano, cooperava com a assistência social, por exemplo. Eles, era a igreja que mais ajudava as outras igrejas. Por exemplo, na cooperação da igreja em Jerusalém, quando os irmãos estavam passando dificuldades, foi a igreja de Filipe uma das que mais arrecadou para que Paulo pudesse levar, um sustento para os irmãos de Jerusalém, por exemplo. Então era essa a perspectiva deles, ou seja, eram pessoas simples, pessoas que realmente ajudavam. Então, por isso Paulo poderia afirmar isso. E é por isso, queridos, que eu posso, também me alegrar, porque quando eu vejo os irmãos aqui, muitos jovens, jovens e também adultos que eu aprendi a respeitar e me alegrar com vocês, porque a gente percebe, queridos, que o coração de vocês está, voltado realmente para, a simplicidade, aquilo que Deus quer que nós sejamos, simples, como Jesus foi, assim como Deus quer que nós sejamos, amém?
Não deixa nunca o orgulho tomar conta do seu coração, porque a simplicidade é o caminho da perseverança, é o caminho de você realmente ser fiel até o fim, até que o Senhor volte. Porque quando nós começamos a nos sentir os tais, aí acabou, querido. Aí, né, quando a pessoa busca muito o holofote, sabe? Quando ela começa a buscar muito, né, o holofote, querendo aparecer e tudo mais, essa pessoa está sujeita a cair, como eu vejo muitos que caíram, né? E olha que eu estou dizendo porque, né, nesses 40 anos de convertido, eu já vi muitas pessoas, infelizmente, caindo. Então, permaneçam firmes, mas simples, na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples, amém? Ele não tem muita complicação, mas nós precisamos entender que Deus quer que nós continuemos assim, ó, né? Entendendo o irmão, amando o irmão. Eu confesso, irmãos, quando eu me converti, eu não, né, tinha uns irmãos que eu ficava olhando assim, falei, mas cara, esquisito, complicado, mas por quê? Porque eu tinha que tirar a trave do meu olho, né? Eu não tinha tirado ainda, né? Eu estava tentando tirar o cisco do olho do irmão, mas esqueci da trave que estava no meu olho. Em outras palavras, eu não olhava os meus defeitos, né? Eu ficava olhando só o defeito do outro. Mas depois, a partir do momento que Deus foi trabalhando no meu coração, né? A palavra foi lavando o meu coração através, né, é aquilo que nós falamos, é um processo, né, igual a purê de batata. É um processo, Deus foi trabalhando, o Espírito Santo foi, né, queimando meu coração, Deus foi mudando a minha vida com o passar do tempo, e é assim que Deus faz conosco, amém? Olha no versículo 7 o que ele diz: ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Então os irmãos de Filipos estavam não só participando no momento de alegria, mas também no momento em que ele estava preso, porque ele está dizendo aqui, né, aqui ele já está preso, e os irmãos de Filipos estavam participando com ele, não só na defesa dele, mas na confirmação do Evangelho. Eles não se recuaram. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque muitos outros irmãos abandonaram a Paulo. Que a gente a gente esquece que tem os cristãos que no momento que a coisa complica, eles abandonam. Sabe? Há muitos assim, que decepcionam. Por exemplo, Paulo, ele cita, por exemplo, Alexandre. Ele cita outros, né, agora me fugiu da mente o nome dele, mas ele cita outras pessoas que o abandonaram quando ele estava preso. No momento que ele estava livre, que estava tudo bem, tranquilo, mas no momento que a coisa complicou, muitos o abandonaram. Mas aqui ele cita os irmãos de Filipos, porque eles não o abandonaram. Queridos, eu queria dizer para vocês, assim como Paulo, né, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês estão aqui, firmes no Senhor. Firmes. Quando a coisa está bem, né, glória a Deus, muita gente se aproxima. Quando a coisa não vai tão bem assim, muita gente se afasta. Não é verdade? Mas eu louvo a Deus e eu tenho que ser grato a Deus, sabe, queridos? Não por aqueles, né? Eu não tenho que murmurar, e Paulo está nos ensinando exatamente isso, por aqueles que o abandonaram. Não, eu tenho que agradecer a Deus por aqueles que estão firmes, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações que vamos passar. Como eu disse, né, no início, nós precisamos aprender, né, que nós vamos ter dias desafiadores e nós precisamos estar unidos um com o outro, nós temos que estar juntos, amém? No que der ou no que vier, é isso que Paulo está dizendo aqui.
E Paulo está agradecendo pela vida dos filipenses. Versículo 8 diz: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. É tão gostoso, né, quando a gente tem saudade um do outro, né? Eu estive com os irmãos, como eu disse aqui, de Lagoa da Prata. A primeira coisa, quando eu vi o pastor Zé Antônio e os demais, o pastor Leonardo, a primeira coisa que nós fizemos foi dar um abraço gostoso, porque a gente estava com saudade um do outro. Né, a gente fazia tantas imersões juntos, né, a gente fazia tantas coisas, queremos fazer, né, queridos, mas depois da pandemia ficou 2 anos, né, sem nos vermos, e aquele sentimento de saudade um do outro. Sabe o que significa isso, queridos? Que independente de qualquer coisa, nós aprendemos a criar um vínculo muito forte entre nós, né, nós da Lagoa da Prata, de Itaúna, de Manhuaçu, pastor Onésimo, sabe? É tão gostoso, querido, essa comunhão, de estar juntos. Pastor, mas é ministérios diferentes. Né? O Ministério Nova Vida do Lagoa da Prata é bem diferente do nosso aqui, né? A igreja Pentecostal Filadélfia também tem um ritmo diferente, mas nós estamos juntos, no mesmo amor, no mesmo, sabe? É isso que nós falamos aqui, da unidade na diversidade, né? E é tão gostoso isso, queridos. Esse abraço, né? Essa alegria de estar junto um com o outro. Isso faz, sabe, toda a diferença na nossa vida, queridos. Isso faz toda a diferença na tua vida. Isso te sustenta, amém? É um com o outro ali, sustentando, né? Sendo amado, né? A gente se sentindo amado um pelo outro. Querido, nós precisamos muito disso, que a igreja hoje parece que está odiando uma a outra, né? Parece que está havendo guerra, disputa, né? A igreja deveria ser um lugar um hospital para cuidar de feridos, não, ela está sendo um campo de batalha. Nós precisamos, queridos, urgente, porque se nós estivermos feridos, é claro que o inimigo que vai, né, que tenazmente nos rodeia e tenta nos derrubar, ele vai aproveitar o momento para acabar de derrubar a igreja. Então nós precisamos estar juntos, e é esse sentimento que nós temos para com os irmãos de outras igrejas que eu citei aqui, não porque está na mesma visão, MDA ou qualquer coisa, não, é porque nós aprendemos a estar junto, né? O nosso coração está ligado mesmo, passou-se o tempo, mas nós somos juntos. E aqui Paulo continua dizendo: Deus é minha testemunha da saudade que sinto de vós, e suplico isso em oração, no versículo 9, né? Que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Aqui, queridos, é o que eu queria destacar, a chave para essa igreja que ela sobreviveu a todos os desafios daquela época. Sobreviveu às perseguições daquela época, sobreviveu, né, ao Império Romano que massacrava a igreja naquela época, sobreviveu às situações dificílimas que aqueles irmãos passavam naquele tempo. E qual que é o segredo? Veja, que o vosso amor fraternal, o que é o amor fraternal? Um amor com o outro, cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo entendimento. Precisamos, queridos, sabe, aprender e respeitar um ao outro. Assim como um casamento, né, tem que ter respeito, né? Tem que ter o respeito do marido para com a mulher para com o marido. Assim também é no relacionamento da igreja, um amor fraternal, de respeito. Porque a partir do momento que o respeito, quando não há respeito, né, de um casal, por exemplo, pode ter certeza que a tendência é separar. Quando não há respeito, queridos, no meio de uma igreja, pode ter certeza que vai haver divisões. Mas quando nós temos, né, esse amor fraternal, e esse amor fraternal cresce cada vez mais, ela fica amalgamada. Aí sim, né, não dá para separar, não é verdade? Não separa. Por exemplo,
Você consegue separar uma batata de outra batata, mas você não consegue separar, né? É difícil, você pega, quando já está amalgamado, já está bem junto, é o purê, né? Aí é complicado, não tem como, não é verdade? Mas é assim que Deus quer fazer com a sua igreja, é assim que Deus quer fazer conosco. Aleluia, amém, queridos? Então, que esse amor fraternal entre nós, entre você, entre nós aqui, possa crescer cada vez mais. Conforme eu falei ontem, né? No ano passado, ontem, nós estamos aqui criando equipes, né? Equipe de evento, equipe de células, né? Para que nós possamos trabalhar e queremos que todos os irmãos trabalhem. Pastor, o que eu poderia fazer? Olha, tem né, áreas aqui na igreja que você possa atuar, tá? Fique bem à vontade. Tem, por exemplo, com as crianças, né? A equipe com as crianças. Tem também eventos que nós estamos querendo fazer, né? Mais eventos aqui esse ano, encontros e outras coisas, churrascando para casados e assim por diante, tá? Mas também as células, né? E movimento, queremos que você se envolva. Sabe por que é importante envolver? Porque quando você se envolve, você participando, você se sente um também. Agora, quando você não se envolve, quando você não está fazendo nada, não está trabalhando em nada, você não se sente, você vai se sentir igual um peixe fora do aquário. É por isso que é importante você participar, estar junto, tá? E vai ser muito bom estarmos juntos, crescendo, porque cada um de nós, como eu falei ontem, temos um talento. E esse talento não pode ser enterrado. Todos vocês têm um talento. Eu louvo a Deus, queridos, porque assim, à medida que o tempo passa, né, a gente vai percebendo gente, mas aquela pessoa, olha como que ela é talentosa nessa área, quando aquela pessoa é talentosa naquela área. E é tão gostoso isso, né? Quando a gente trabalha com as pessoas e as pessoas então começam a dar o melhor de si e para o Senhor, né? E aí a igreja cresce. Agora, é claro que tem pessoas que naquela área, por exemplo, vou citar eu, né? Eu na área de louvor, né? Seria um problema sério, né? Eu não sei tocar. Né, toco mal um violão, né? Já foi o tempo que eu fiquei à frente dessa igreja aqui na década de 90 como obreiro, e foi o tempo que eu pegava o violão e ficava só no quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Eu não tocava mais nada a não ser isso. Já foi o tempo, né? Naquela época não tinha, você tem que entender, você está rindo, né? É porque você não viveu aquela época, sabe? Porque você viver, você ia ver que não tinha nenhum levita, não tinha ninguém. Era eu e o violão, né? E aquela música, né? Como é que é aquela música? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, só essa que eu sabia cantar, e olha lá, tocar, né? Por que eu entrei nesse assunto? Porque então não é a minha área, não é o meu, eu não tenho talento para isso, tá certo? Então eu não posso insistir, não tem jeito, não é aquela área. Eu estou falando isso, queridos, com muito amor e carinho, porque tem pessoas que às vezes insistem numa área que não é a dele. Ele tem uma área que ele se der melhor, ele vai frutificar muito mais em outra área, e certamente essa pessoa terá talentos para poder desenvolver nessa igreja em nome de Jesus. É assim que a igreja cresce. E a fim de que possais discernir o que é melhor, olha o que ele está dizendo, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então nós precisamos discernir o que é melhor, o que é melhor, o que eu posso fazer no meio da igreja. Tem gente aqui que eu estou de olho há um tempinho, para poder começar a atuar nessa igreja aqui. Já estou de olho, só estou, né? É só tempo, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a
sabe? Procurar essas pessoas e falar, olha, fulano, eu acho que você poderia atuar assim, 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 assado. Porque, queridos, nós temos talentos, como eu disse aqui. Eu quero, né, por exemplo, no aspecto social, né, a área social, por exemplo, nós temos muitos projetos que nós só precisamos trabalhar, né, não só o local, né, no caso aqui a estrutura, mas independente da estrutura, a gente começar a fazer projetos nesse sentido, na área social, por exemplo. E tem pessoas aqui que têm uma capacidade enorme para poder contribuir para o reino de Deus, amém? Então você tem que discernir o que é melhor, para que você vá se tornar puro, irrepreensível até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, queridos, aqui Paulo, né, relembrando os irmãos, já estava preso, e aqui ele começa a relembrar daqueles irmãos, os irmãos de Filipos, que tanto contribuíram para eles, para com Paulo. Sabe, queridos, você já teve vontade de encontrar um amigo com quem você compartilha lembranças agradáveis? É tão gostoso, né? Paulo tinha esse tipo de desejo em relação aos cristãos de Filipos. Eu, por exemplo, já tive muitos amigos mais chegados que um irmão. Você tem aquele amigo que é mais chegado que um irmão? Uma pessoa que você possa conversar? É tão importante isso. Isso faz a diferença, porque nós não vamos nos sentir sozinhos. Nós vamos nos sentir, né, juntos ali, ó, firmes com aquela pessoa do seu lado. Por exemplo, eu tive, né, muitos amigos mais chegados que um irmão, ainda tenho, mas durante essa trajetória cristã minha, eu já passei por muitos revés, muitas situações difíceis. E abrindo o coração aqui novamente, né, a minha fé no Senhor se fortaleceu muito por causa desses irmãos, sabe, que esses irmãos me ajudaram muito. Eu me lembro quando eu passei, né, crises, né, situações dificílimas, difíceis mesmo, sabe, na minha vida, situações que realmente assim, eu precisava de um ombro amigo. Eu louvo a Deus porque Deus me deu, né, e colocou pessoas certas para que eu pudesse ser erguido e permanecer firme. Nós precisamos, queridos, porque na batalha, quando você é ferido, você precisa de alguém para te tirar ali do meio da batalha, senão você morre, não é verdade? A gente está numa guerra, né? Uma guerra espiritual, e você precisa de alguém do seu lado, para te ajudar a sobreviver no meio dessa batalha. Eu me lembro que eu estava me sentindo assim, um soldado ferido, né? Um soldado que precisava de alguém ali para me ajudar. E eu tive. Eu louvo a Deus porque pessoas assim que me ajudaram muito. E como eu agradeço a Deus por essas vidas, e como eu agradeço a Deus por muitos que continuam sendo usados para nos ajudar, querido. E eu te pergunto, você tem esse amigo mais chegado que o irmão? É muito importante você ter. Se você não tem, saiba que nós queremos ser este seu amigo. Queremos estar te ajudando. Porque, queridos, nós precisamos entender que dias desafiadores, né, nós ainda teremos e precisamos um do outro. Uns dos outros. Precisamos estar juntos. Assim como Paulo. Paulo também percebeu isso. Como eu disse ontem, queridos, eles não eram super-homens ou Mulher Maravilha. Eles eram de carne e osso. Eles precisavam
de um ombro amigo. E precisavam um dos outros, assim também nós. Por que eu estou dizendo isso? Estou enfatizando e repetindo. Porque hoje nós vivemos num mundo que cada vez mais o individualismo está crescendo. Ele se vira para lá. E isso tem afetado o meio da igreja. Esse individualismo, né? De não se preocupar um com o outro. Precisamos, né? Graças a Deus, eu não estou, sabe, querido, quando eu digo isso, eu posso dizer para os irmãos, essa aqui é uma igreja que, pelo menos a gente procura fazer isso, preocupar-se um com o outro, de ajudar um ao outro, de estar ali, ombro amigo, né, direto com aquele irmão. E é tão gostoso isso, queridos. É tão bom vivermos esse tipo de evangelho. Um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho que se preocupa realmente. Não é verdade? Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu tenho visto muitos irmãos feridos, muitos soldados feridos por aí. E a gente precisa voltar a esse primeiro amor, esse evangelho de cuidar um do outro. Mas graças a Deus, né, eu digo que essa igreja, né, claro, tem seus defeitos, todos nós temos. Eu tenho defeito, tá? Eu tenho. Mas, né, de vez em quando eu recebo um puxão de orelha do Senhor, e amém. Eu glorifico a Deus pelo puxão de orelha. Mas se tem algo que eu quero preservar, e quero preservar mesmo, é exatamente isso que já acontece no nosso meio. É um ajudando o outro, um amando o outro, um está do lado do outro, um cuidando do outro, amém? Então eu preciso desse amigo mais chegado que o irmão, e você também. O amor e o carinho pelos filipenses, né, voltando à palavra, não estava baseado meramente em experiências passadas, não, mas também na unidade que surge quando os crentes se aproximam do amor de Cristo. Essa unidade, querido, que precisa tanto, nós precisamos dessa unidade. É isso que fazia a diferença na igreja primitiva da época. Todos os cristãos fazem parte da família de Deus e, portanto, compartilham igualmente do poder transformador do amor do Senhor. Você sente um amor profundo por outro cristão? Amigos e também por estranhos? Que o amor de Cristo motive a amar o outro cristão, querido, e se expressar esse amor em suas ações, sabe? Você se expressar este amor para com o seu irmão, para com aquela vida que Cristo também pagou o preço. O antídoto, sabe, queridos? Eu diria que o antídoto para combater, né, o individualismo, porque nós, né, temos que tomar muito cuidado com esse individualismo de pensar assim, né, o importante é que eu me dei bem, importante que, né, eu estou bem. O fulano está ferido, o fulano aconteceu isso, ciclano, ainda bem que não foi comigo. Isso aí é individualismo, né? Ainda bem que não foi comigo. Não, o antídoto para combater esse individualismo que faz a pessoa pensar só em si, né? E o resto que se vire. Ou mesmo o antídoto para combater o orgulho de achar que está certo e que todo mundo está errado. Porque tem gente que é isso, né? Que acha que está certo, todo mundo está errado. É ele que é o bambambam, que sabe tudo. Ou mesmo um antídoto para combater a língua grande, né, e que fica denegrindo as pessoas sem saber realmente o que aconteceu, sabe? O antídoto para combater isso, para, né, a gente não achar que a gente sabe mais, é renunciar a si mesmo. E renunciar a si mesmo, né, nós devemos renunciar a nós mesmos, entendendo que o amor de Cristo, que nos constrange, Ele já fez um sacrifício maior por nós, e nós precisamos renunciar, né, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vida, para que Cristo viva em nós, amém? Para que Ele realmente faça a diferença na tua vida. E assim é que você vai aprender a amar aquela pessoa que é
uma pessoa difícil, uma pessoa complicada aos seus olhos. É quando você renuncia a si mesmo e diz: Senhor, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero entender como o Senhor entendeu, eu quero realmente amar, sabe, queridos? Porque se nós formos olhar a palavra, nós vamos ver que Jesus, por exemplo, quando chamou Pedro, né, Tiago, João, eles eram homens, né, totalmente diferentes. Por exemplo, imagina o Mateus, aquele coletor de impostos, do lado de Pedro, né? Imagina aquele coletor de impostos do lado de Pedro. Pedro, eu acredito que no início da conversão, quer dizer, Pedro estava andando lá, eu acho que Pedro não dava muito certo com Mateus, não. Porque Pedro era um pescador rude, aquele pescador, né, difícil, temperamental. Mateus já era totalmente diferente. Mas imagina os dois convivendo juntos. É porque as escrituras não entram em detalhes, né? Não entram muito em detalhes, mas imagina a situação. Mas Cristo quis mostrar o quê, queridos? Jesus quis mostrar que nós temos que andar com aquelas pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, mas nós precisamos amar aquelas pessoas da mesma forma, amém? Esse tipo de amor que o Senhor quer que nós tenhamos, amém, queridos? Olha o que Deus diz na sua palavra, lá em Isaías 58, 9 e 10. Isaías 58, 9 e 10. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, ele só vai responder, veja bem, Isaías está dizendo, você vai clamar a Deus, e ele gritar por socorro, e ele vai te responder. Mas olha o que ele continua dizendo: mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Olha o que o profeta Isaías está colocando aqui, queridos. Nós precisamos aprender que Deus só vai nos responder, Deus só vai nos abençoar quando você pedir por socorro, quando você afastar no meio da tua vida, no meio de ti, sabe, aquela língua ou mesmo gestos acusadores, né, daquela pessoa, mas aquela pessoa vai isso e aquilo e tudo mais e tal, e começa a denegrir o irmão, começa a denegrir a pessoa, e começa a falar mal, e começa isso e aquilo. Querido, Deus não vai te ouvir, não. Deus só vai ouvir aquela pessoa que renuncia à sua própria vida, né? Que entende que não, independente de eu não ir muito com a cara daquele irmão, independente de eu não estar muito aceitando muito aquilo que o irmão fez, mas eu amo em Cristo Jesus e eu quero ajudá-lo, né? Porque ele está passando dificuldade, ele está passando situações difíceis e eu quero ajudá-lo mesmo assim, né? Ou seja, buscar satisfazer o anseio dos aflitos, e assim Deus vai te abençoar, e a tua luz vai despontar nas trevas, né? E a tua noite será como o meio-dia. Ou seja, Deus vai estar de olho em você, Deus vai te abençoar. Ou seja, o amor fraternal, ele deve existir em todos os, né, âmbitos da tua vida. Ele deve continuar, você deve continuar firme. É assim que você vai vencer, é assim que Deus vai te abençoar poderosamente, né? É assim que Deus vai usar a tua vida, amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, porque, queridos, nós precisamos muito, 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 sabe, nesses dias que estão vindo, nós precisamos muito do Senhor. Aliás, eu vou até fazer um desafio para os irmãos.
né? Vamos orar aqui. Eu queria chamar todos os irmãos aqui à frente, amém? Vamos estar orando, vamos buscar o Senhor e vamos pedir a Deus: Deus, muda o meu ser, muda a minha vida, muda isso, pode vir. Muda a minha vida, muda o meu coração, muda. Eu não quero ser o mesmo que eu fui em 2022, eu quero ser diferente em 2023. Eu quero mudar o meu comportamento, eu quero mudar a minha vida, eu quero realmente ser um servo que serve ao Senhor. Eu quero pode vir isso, pode chegar, queridos, ninguém morde aqui não, pode chegar, né? Vamos louvar ao Senhor e vamos orar. Peça ao Senhor para que mude o seu coração. Sabe, queridos, eu peço ao Senhor: Senhor, me perdoa se eu estou, né, negligenciando assim, ou fazendo alguma coisa que está escandalizando o irmão, ou mesmo fazendo algo que está prejudicando o irmão, ou fazendo algo que, sabe, eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. Peça ao Senhor para mudar, né, para te mudar, para que você seja uma pessoa que realmente venha, sabe, abençoar, seja uma pessoa que venha abençoar um ao outro, venha abençoar, que seja um instrumento de Deus para erguer o irmão e não para derrubar o irmão, amém? Que Deus possa te usar poderosamente nesse sentido, né, para que Deus seja glorificado através da tua vida, amém? Eu vou pedir, né, o Elenir, a Sara, cadê minha esposa? Está aqui, para orar por vocês, amém? Para que o Senhor possa te usar, enquanto nós louvamos ao Senhor. Fica à vontade, amém? Vamos orar agora, queridos. Peça ao Senhor, chegue mais para frente, isso, para poder ter mais espaço para os irmãos estarem orando, ungindo você, né? Peça ao Senhor neste momento, comece a clamar, comece a falar com o Senhor: Senhor, me mude. Em 2023 eu quero ser um novo, né? Um novo Elton, né? Meu nome é Elton, então eu quero ser um novo Elton, eu quero nesse 2023 uma pessoa diferente. Comece a clamar agora. Oh, Jesus, como fruto deste novo coração. Senhor, agora vem, ó Deus, trabalhar nesses corações, ó Pai. Eu oro agora, Pai, por cada vida que aqui está. Que a paz de Cristo, ó Pai, possa abençoar, ó Pai, cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Eles são preciosos, são preciosas, são vidas preciosas, ó Pai, que precisam do teu aconchego, da tua bênção, ó Pai. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Nós queremos estar totalmente ligados um ao outro, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso. Comece a cantar, comece a orar, comece a pedir: Senhor, eu quero viver esse amor. Oh Deus, eu quero viver verdadeiramente esse amor que constrange, o amor de Cristo que nos constrange, que morreu por mim, que morreu pelas nossas vidas. Oh, você é precioso, querido, você é preciosa. Aleluia, aleluia. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Oh, declare a paz de Cristo, abençoe seu irmão, abençoe essa pessoa que está do seu lado, abençoe esta vida, aleluia. Receba esta oração com fé e deixa Deus trabalhar na tua vida. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma
cuida, uma família que está do teu lado, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, sim, vivendo compromisso com o amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu irmão, minha irmã. Querido irmão, precioso és para mim. Aleluia! Eu te louvo, Senhor, por essas vidas preciosas. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Você é especial aos olhos do Senhor. Vamos cantar mais um cântico em nome de Jesus e vamos orar, terminando aqui em nome de Jesus. Aleluia.